Bom dia, queridos ouvintes do nosso Sistema Rural de Comunicação. Hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência. O que significa jejum? Jejum é uma das práticas penitenciais que significa alguém se privar de se alimentar como um gesto de liberdade interior, para dizer, eu tenho tanto amor a Deus, Deus ocupa o primeiro lugar em minha vida, que eu sou capaz de relativizar algo tão fundamental como o alimento. E ao mesmo tempo, isso seria a dimensão vertical do jejum. E a dimensão horizontal do jejum é a solidariedade com aqueles que passam fome. Mas nem todo mundo pode fazer jejum. Por exemplo, pessoas que têm mais idade, pessoas que têm algum problema de saúde mais delicado, quem tem gastrite, então não é qualquer um. Então a igreja propõe que seja dia de abstinência. Você abrir mão de alguma coisa que você gosta de fazer para ter esse gesto simbólico. Isso é vivido sobretudo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, mas esse espírito perpassa toda a quaresma. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, naquela missa que tem pela manhã, a missa do Crisma. A missa da noite já não é mais quaresma, já começa o tríduo pascal, quinta, sexta, sábado e aí o domingo de Páscoa. Bem, essa é a primeira coisa para falarmos sobre a quaresma. Depois da minha programação nessa quarta-feira de cinza, às 8h30, estarei presidindo a Eucaristia no Santuário do Rosário e às 19 horas na Catedral de Santana. Todas as paróquias de nossa diocese e muitas das nossas capelas terão missa nessa quarta-feira de cinza. Então, por falta de missa, ninguém vai ficar prejudicado de entrar no ritmo penitencial da quaresma. Graças a Deus que estamos num tempo mais tranquilo, as medidas sanitárias estão mais flexíveis, porque também estamos vivendo um momento de, podemos dizer, talvez um enfraquecimento da pandemia. A pandemia não passou ainda, mas já temos possibilidade de, fazendo uso de máscara, álcool em gel, da gente se reunir. Dom Antônio, também nesta quarta-feira acontece o lançamento da campanha da Fraternidade 2022, que pelo terceiro ano a Igreja nos convida a discutir a educação. Por que a escolha da educação em um ano tão desafiador, que é o ano da pandemia, onde as escolas tiveram que se reinventar? A gente sabe que a Igreja não escolhe, por exemplo, um tema de um ano para outro, né? Uhum. Como é que se deu a construção? Foi uma boa coincidência, por exemplo? Primeira coisa, quando você falou terceiro ano, só para explicar para as pessoas, é a terceira vez, então, portanto, o terceiro ano, a terceira vez que nós vamos trabalhar esse tema da campanha. A primeira vez foi em 1982 e o tema foi A Verdade Vos Libertará. Era dentro daquele contexto de abertura política do Brasil. Depois tivemos em 1998 A Serviço da Vida e da Esperança, que falava sobre a falência do ensino público, o analfabetismo. E agora, pela terceira vez, estamos trabalhando Fraternidade e Educação a partir de uma proposta do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele propõe, era para ter sido iniciado no início de 2020, mas por causa da pandemia se retardou um pouco, foi aberto em outubro de 2020, o Pacto Educativo Global. Ele propõe para o mundo inteiro rever a maneira como nós estamos educando. Em que sentido? De darmos acesso a todas as pessoas, porque uma parcela considerável do mundo não tem acesso à educação formal, diríamos assim, e ao mesmo tempo, que tipo de educação? Para que mundo, para que sociedade nós estamos formando? Que antropologia carrega a nossa educação? Antropologia é a ciência que trabalha as visões de mundo, ou seja, qual é a visão de ser humano que você tem quando você está com uma proposta educativa? Então, motivados por esse Pacto Educativo Global que o Papa Francisco abriu em outubro de 2020, nós temos essa campanha da Fraternidade que tem como lema esse ano, inspirado em Provérbios 31 a 26. Fala com sabedoria,
ensina com amor. De certa forma, está falando de uma educação humanizante e humanizadora. Porque precisamos resgatar esse valor da pessoa humana, o respeito à dignidade humana, tantos esses valores que estão tão desgastados nesse momento que nós estamos vivendo de conjuntura mundial e nacional. Vejam aí, por exemplo, todos os debates que nós estamos acompanhando nos últimos dias sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Onde fica a pessoa no mundo disso? Todos nós sabemos que por trás de todo um cenário daquele está em jogo o quê? Interesses políticos, interesses econômicos, mas e as pessoas? E as vidas que estão sendo ceifadas? Que peso tem? Eu acho que é uma pergunta, um famoso teólogo que nós tivemos aqui na América Latina, Juan Luís II, escreveu um livro que a pergunta é: que mundo, que homem, que Deus? Que visão de mundo nós temos? Que visão de ser humano nós temos? E que visão de Deus que nós temos? Porque às vezes a imagem que nós carregamos de um Deus, não que Deus seja isso, mas a imagem que nós temos de Deus é de um monstro, de um tirano que parece que tem prazer em ver a destruição da criação e da humanidade. Essa imagem, com certeza, não é a imagem do Deus vivo e verdadeiro revelado por Jesus Cristo. Nesse contexto, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos? Passa também pela educação? Com certeza, Marcos. E, por exemplo, na primeira campanha da fraternidade, sobretudo, falava-se da educação libertadora, a inspiração, por exemplo, de Paulo Freire, o grande mestre nosso. E a grande crítica de Paulo Freire era que muitas vezes a nossa educação é bancária. Que é bancária? Que sentido? O outro é como se fosse uma caixa vazia, que nós teríamos que encher a caixa do outro de informação e o outro não tinha uma história para contribuir. E a proposta justamente de Paulo Freire era uma educação libertadora no sentido de que respeitava os movimentos de cada um, a tal ponto que ele diz, na relação educador-educando, você não sabe quem está ensinando e quem está aprendendo. Porque também o educando, ele traz uma história que precisa ser ouvida, compreendida, e muitas vezes ela se torna matéria de aprendizado para o educador. E o educador, ele faz eu diria assim, essa capacidade de ouvir e talvez dar eco a essa voz. Hoje nós temos, por exemplo, a grande crítica que a gente faz é uma educação tecnicista, né? Parece que as pessoas estão sendo formadas para serem peças de uma máquina que produza. Agora, como vai, se a pessoa está feliz, não está feliz, como é que vai o estresse das pessoas? Por que a gente tem falado tanto de ansiedade, de depressão, né? A gente já falava isso já no século XX, a gente dizia que era a doença do século. Será se não é porque a gente está imprimindo um ritmo na vida nossa que a gente não está dando conta e a máquina começa a dar sinais? Né? Então, como colocar o ser humano em primeiro lugar? E para nós cristãos, a gente coloca o ser humano como imagem e semelhança do Senhor. Então, colocar o ser humano no centro é, para nós cristãos, colocar Cristo no centro, porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, a antropologia cristã, ela parte de uma visão sempre muito positiva do ser humano, mesmo considerando que todos nós somos frágeis, que somos pecadores, mas, e sobretudo, somos imagem e semelhança do Senhor. Dom Antônio, então a campanha da fraternidade deste ano está convidando a todos nós católicos, a todas as pessoas, a colocar nas nossas reflexões e nas nossas ações as questões educacionais? Com certeza. E uma das provocações da campanha da fraternidade é mostrar que a família é o primeiro lugar onde a pessoa vive a experiência educacional. Então também é um momento da gente olhar a situação que vive as nossas famílias, pensar no nosso ensino público, né? Como tem funcionado, tem atingido, tem sido porta de acesso para todos. Pensar também na igreja, né? A igreja tem uma longa história da educação. No momento em que a figura do Estado era muito mais frágil, instituições que hoje são assumidas pelo Estado eram assumidas pela igreja. Então, as primeiras escolas, universidades, os hospitais estavam na mão da igreja. Graças a Deus, na medida que o Estado foi se fortalecendo, isso foi se tornando
dever do Estado, né? E dever do Estado como uma entidade de bem público, para atingir a todos, né? Inclusive, a nossa Diocese de Caicó, ela se sobressai bastante nessa questão de uma estrutura educacional, né? Nós temos, por exemplo, esse ano o CDS completando seus 80 anos. Sim, né? ontem, dia 1º de março, CDS completou 80 anos. Vamos celebrar no próximo domingo, às 8h30, aqui na Matriz de São José, ao lado aqui das nossas rádios. Por que deixamos para o domingo? Primeiro, que o domingo é um dia que a gente pode ter uma assembleia maior. Segundo, que numa terça-feira de carnaval, mesmo não tendo carnaval, diríamos assim, não era um dia ideal para poder celebrar os 80 anos do CDS. Mas junto com isso tem a própria Fundação Educacional Santana. Não se esqueça que a Fundação Educacional Santana, ela tem essa função educacional e religiosa. E já desde a sua história com as escolas radiofônicas, começou por aí. Por isso o próprio nome rural, né? Que era justamente através das nossas rádios podermos atingir aqueles que estavam na zona rural e que não tinham ainda vivido o processo de alfabetização. Dentro dessa discussão, por exemplo, que tipo de... A gente sabe que a campanha também ela traz para a gente algumas discussões polêmicas. Por exemplo, há hoje uma defesa de que a escola não se resume apenas ao ambiente lá, a estrutura escolar. Os pais possam participar também, os pais que queiram, por exemplo, ensinar, seus filhos possam ensinar. É uma discussão que também vai estar presente na campanha ou não? Marcos, uma campanha você provoca, você levanta. E nós temos que ouvir o que é que virá. Não dá para fazer uma campanha fechada dizendo, olha, ela tem começo, meio e fim. Ela suscita e vamos ouvir. Eu acho que reconhecer o papel da família, ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer o papel da escola. Dificilmente hoje, uma família, por si só, ela pode, só ela, dar uma educação consistente a seus filhos, a tal ponto que depois eles possam enfrentar o mercado de trabalho. Pelo tema, o senhor consegue, pela sua experiência, detectar que até que ponto a campanha vai ter uma repercussão e uma aceitação popular desse ano? O senhor acredita, aposta muito nisso? Acredito que sim, porque o tema da educação é um tema que mexe, né? E ao mesmo tempo é uma proposta de uma educação humanizante. Olha o próprio lema escolhido: fala com sabedoria, ensina com amor. Eu lembro de Rubem Alves, um grande pedagogo de formação protestante, muito interessante. Rubem Alves, ele dizia uma frase que ele definia a sua pedagogia como aprendo porque amo. Ele disse, se não houver uma relação de amor entre aquele que ensina e aquele que aprende, a coisa não aprende, a coisa não cola. Nós mesmos fomos alunos. Quantas matérias que nós tivemos dificuldade porque tínhamos antipatia ou tínhamos dificuldade com o professor. E quantas matérias que até a gente não eram tão saborosas para a gente, mas como tinha uma afinidade com o professor, a gente fluiu, né? Eu acredito que a gente precisa voltar a esse processo. Por outro lado, olhar a situação dos nossos professores. Agora, nesse tempo de pandemia, o desgaste que essa classe passou. Não foi fácil. Porque ninguém estava preparado para essas aulas virtuais. Da noite para o dia veio a pandemia, as escolas que tinham mais estruturas, por exemplo, as escolas particulares que tinham mais consistência, conseguiram entrar logo. Vocês vejam como as escolas públicas e até as universidades públicas tiveram dificuldade para entrar. Mas no início da sua entrevista, o senhor demonstrou uma preocupação com a educação tecnicista, mas você acha que a pandemia não contribuiu bastante para isso, por exemplo? É difícil você voltar realmente a você deixar um pouco, não pensar na educação sem essa tecnologia? Não, fazer uso da tecnologia não quer dizer que tem que ser uma educação tecnicista. O que a gente chama de educação tecnicista é pensar a pessoa em função apenas de uma atividade. O saber é muito mais amplo, né? É você ser capaz de saborear a vida, de compreender o mundo. Porque senão você pode ser assim, um expert numa determinada área e extremamente ignorante em outras áreas. Eu acho que o saber ele deve te abrir o horizonte para uma visão de compreensão do sentido de vida. Nesse sentido, a crítica quando se faz na educação tecnicista é quando parece que a educação se resume
a formar um profissional para aquela determinada área, sem levar em consideração tanta coisa que vai sendo movida dentro da pessoa. Dom Antônio, de que forma a Diocese de Caicó vai apresentar a campanha da Fraternidade 2022 para toda a comunidade? Nós pensamos, Joelma, nos outros anos a gente já fez várias tentativas. Esse ano nós achamos que a melhor maneira seria fazer de uma forma online. Então, hoje, quarta-feira de cinzas, não é o melhor dia para isso, porque estão todas as comunidades celebrando, mas amanhã, quinta-feira, então já o segundo dia da quaresma, nós teremos às 19 horas, a partir do Centro Pastoral Dom Wagner, uma live de abertura. Essa live será transmitida pelo nosso Sistema Rural de Comunicação, as quatro rádios, a TV Cristo Rei, mais as PASCONs de todas as paróquias da Diocese, e ali nós vamos apresentar de uma forma, claro, é uma síntese do conteúdo e ao mesmo tempo de uma forma cultural, né, com artistas da terra, para que as pessoas possam ter o sabor. Porque uma abertura da campanha, ela não é para esgotar a campanha, é para ela dar um aperitivo, para abrir o apetite para a pessoa querer entrar na discussão. Então amanhã, quinta-feira, às 19 horas, pelo Sistema Rural de Comunicação, pela TV Cristo Rei, pelas PASCONs das paróquias da nossa diocese, nós faremos a abertura oficial da campanha da fraternidade na Diocese de Caicó. A nível de Brasil, a abertura está acontecendo nessa quarta-feira de cinzas. Para fechar, a gente sabe que o senhor é um bispo muito antenado e, como o senhor mesmo disse, o mundo todo hoje comenta essa guerra da Rússia, da Ucrânia, por enquanto um conflito que envolve dois países, mas que há uma preocupação, Deus queira que não, de que isso possa se estender para o mundo todo, né? Já vimos algumas declarações do Papa Francisco. Qual é a preocupação principal hoje da igreja com essa guerra? Primeiramente, a guerra não se justifica, nenhuma guerra se justifica. Ninguém nasceu para matar e para morrer. Nós nascemos para termos vida e vida em abundância. Por outro lado, uma guerra como essa na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, é uma guerra complexa, porque exigiria de nós conhecermos muito os contextos políticos e econômicos daquela região. Está em jogo, Marcos Dantas, muitos interesses. Por um lado, nós vemos duas potências. Nós vemos os Estados Unidos e a OTAN, né, que liga ali toda a Europa, de um lado. Por outro lado, nós temos a União Soviética, do outro lado. Então, há tantos elementos em jogo. Eu já li tanta coisa que saiu nessa semana e confesso a você que ainda não tem clareza. É muito complexo, né? A gente não conhece, claro, e a gente fica com os flashes, né? E todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, a pergunta sempre é, essa pessoa, quando está apresentando um ponto de vista, está apresentando a partir de que ponto? É pró-soviético? Pró-Estados Unidos? Né? A imparcialidade não existe, né? Nesse momento, né? O que tem, às vezes, é uns que se colocam de forma muito mais declaradas, outros mais disfarçados. Agora, a igreja como tal, nós somos contra a guerra. Vejam, por exemplo, as falas recentes do Papa Francisco. Ele mesmo, no dia que estourou a guerra, ele foi na embaixada da União Soviética e parece, né, eu digo parece porque eu vi apenas em um lugar e não vi mais essa notícia, não sei se confirmou, que ele se colocou à disposição para ser mediador desse conflito. Até não peguei ainda um texto. Igreja, né, como... Não peguei um texto ainda oficial disso, né? Então não sei se já é interpretação a partir daquele movimento, mas considerando a figura do Papa Francisco, é possível que ele tenha se colocado à disposição. Porque de fato, minha gente, a guerra, quem é que lucra com a guerra? Primeiro, os primeiros a morrer são os pobres, são os soldados. Os que assinam os decretos de paz, os decretos de guerra, estão muito isentos da morte nesse momento. Então são os pobres, os soldados que estão ali que vão morrer. As famílias, você veja, quando a gente vê um bombardeio como esse, né, quando você vê aquelas famílias todas saindo. Agora, é muito difícil ter uma posição clara sem a gente conhecer todos os interesses políticos, econômicos, os fenômenos culturais que estão em jogo ali. Por exemplo, o que nós sabemos da história
da Ucrânia e da União Soviética. Como é que se deu isso ao longo da história? Porque tudo isso está ali em jogo. Mas mesmo que essas coisas explicam, elas não justificam. Porque uma guerra nunca se justifica. Uma guerra, ela é sempre um tratado de fracasso no amor. Obrigado, Antônio, por sua participação. Que mensagem o senhor deixa para os ouvintes do nosso Sistema Rural de Comunicação? Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos abrindo a quaresma. Tempo de conversão. Na primeira leitura de hoje, escutamos o profeta Joel dizendo: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Então, mais do que gestos exteriores, e eles são importantes, mas eles são importantes quando eles são expressão do nosso interior. Quando o nosso interior diz uma coisa e os atos exteriores dizem outro, nós estamos representando papéis ou vivendo uma esquizofrenia. Então, importante que esse movimento comece a partir de nós, que cada um considere o que há em nós de pecado, de guerra, porque essas guerras que são detonadas lá fora, muitas vezes elas começam dentro do nosso coração, pela nossa vaidade, pela prepotência, pela busca por poder, pela busca de dinheiro, né? Pela violência que carregamos dentro de nós e tantas outras coisas. Então é tempo de conversão para todos nós. E ninguém está isento da conversão. E por isso que a igreja, sabiamente, todo ano, nos propõe esse tempo de conversão que é a quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Para que a Páscoa do Senhor seja a nossa Páscoa, seja a nossa passagem do homem velho para o homem novo.